Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre potência elétrica e a combinação da sua fórmula com a primeira lei de Ohm. E também vamos falar sobre as leis de Joule. Vamos lá então? Aqui eu tenho um resumo geral de todas as fórmulas que a gente vai começar agora a desenvolver passo a passo. Então, para a potência eu vou ter 3 fórmulas, para a tensão eu vou ter 3 fórmulas, para calcular a resistência mais 3 e para calcular a corrente mais 3. Então, agora passo a passo vamos ver de onde é que saiu cada uma destas fórmulas a partir da combinação destas duas aqui. Inicialmente, vamos ver que a primeira fórmula ela é pronta, né? Potência igual a tensão vezes corrente. Ó. Então, nós estamos calculando potência. Ó. Essa é a primeira fórmula. Tensão vezes corrente. Agora, olha só. O que é V? V, se eu for pegar lá na lei de Ohm, é o que? Resistência vezes corrente, né? Então, potência igual a tensão vezes corrente. Essa é a nossa fórmula que a gente já sabia. Agora, no lugar aqui do V, o que eu vou colocar? O que é V? É R vezes I. Então, no lugar de V da fórmula aqui, ó, eu vou colocar agora R vezes I, porque V é R vezes I. Qual era a fórmula inicial? Ó, potência é igual a tensão vezes corrente. Mas no lugar da tensão eu coloquei R vezes I. Então, o que me resultou? R vezes I vezes I. I vezes I vai dar I ao quadrado. Então, eu vou ter R vezes I ao quadrado. E está aqui, então, a nossa segunda fórmula, ó, que potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. E essa terceira fórmula, como é que ela resultou? De novo, ó, peguei a fórmula principal, que potência é igual a tensão vezes corrente. Só que agora, em vez de eu saber o que é tensão, eu vou ver o que é corrente. Ó. O que é corrente? Se eu isolar o valor de I aqui, eu tenho que pegar o R e jogar para o outro lado dividindo, né? Então vai me resultar em que corrente é tensão dividido por resistência. Ó. Eu só peguei esse R e passei para o outro lado dividindo, porque aqui ele está multiplicando. Então, aqui na fórmula da potência, no lugar de I, o que eu vou colocar? V dividido por R. Por quê? Porque corrente é tensão dividido por resistência. É o que a gente vai fazer aqui. Ó. V eu mantive e no lugar de I, ó, eu coloquei V dividido por R. Então, o que eu vou ter agora? V vezes V, eu vou ter V ao quadrado e mantenho dividido por R. Então, está aqui, pessoal, a nossa terceira fórmula para calcular a potência, que é tensão ao quadrado dividido por resistência. Agora, vamos calcular as fórmulas para ver a tensão, né? A primeira fórmula é a fórmula base da lei de Ohm, né? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Está aqui a nossa fórmula. Agora, a segunda fórmula, para descobrir tensão, vai pela fórmula da potência. Eu quero calcular a tensão, então eu pego a corrente que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Né? Então, tensão é igual a potência dividido pela corrente, ó, porque a corrente estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Então, está aqui a nossa segunda fórmula para calcular a tensão. E a terceira, ó, vamos para a fórmula principal, onde tensão é igual a resistência vezes corrente, certo? Bom, agora no lugar da corrente, o que é corrente aqui na fórmula da potência? Vou isolar o I aqui, ó. Então, I tem multiplicado o V, então eu vou passar o V para o outro lado dividindo. Então, a corrente é igual a potência dividido pela tensão. Isto é I, né? Lá na fórmula da potência. Agora eu vou para a lei de Ohm e no lugar do I eu vou colocar o quê? P dividido por V. É isso que eu vou fazer. Então o R eu mantive e no lugar do I eu botei P dividido por V. Certo? Então P dividido por V é corrente. E agora? Agora observe que eu tenho o que me resultou disso aqui. Eu tenho que tensão é igual a resistência vezes potência dividido por tensão. Eu só reescrevi novamente a equação aqui. Eu tenho que mexer nessa fórmula para que eu consiga deixar sozinho o V, mas eu tenho outro V aqui, ó, né? Então, esse V que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, o que eu vou ter? V vezes V, e aqui o R vezes P eu mantive. V vezes V, eu vou ter o quê? V ao quadrado. Mantive o R vezes o P. Bom, agora, lá nas regras da matemática, se eu quiser tirar esse quadrado aqui, eu tenho que igualar do outro lado tirando uma raiz quadrada, né? Porque se eu botar uma raiz quadrada aqui
e do outro lado, por isso é uma igualdade, né? Esse 2 aqui vai cortar com a raiz quadrada daqui. O que me resultou então? Que a tensão é igual a raiz quadrada de R vezes P. Então está aqui a nossa terceira fórmula para calcular a tensão. Vamos agora então calcular a resistência. De onde é que saiu as três fórmulas aqui da resistência? Inicialmente, lei de Ohm, né? Quero calcular a resistência, eu tenho a corrente multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Ficou resistência igual a tensão dividido por corrente. Agora, vamos pegar a fórmula base e vamos para a fórmula da potência aqui, ó. Agora, no lugar do I, o que é o I aqui na fórmula da potência? Vamos isolar o I aqui para ver. Então, I é igual a potência dividido por tensão, porque a tensão está multiplicando aqui. Então, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, I é igual a P dividido por V. E agora, aqui no lugar do I da lei de Ohm, eu vou botar o que é I na fórmula de potência. Ó. Então, V eu mantive. E no lugar do I, eu botei P dividido por V. Ó. P dividido por V. Bom, agora vocês observem que eu tenho V dividido por P dividido por V. Eu tenho duas divisões aqui, né? Aí, pela regra matemática, quando se tem duas divisões, o denominador, tá, que é a parte de baixo, né? Isso aqui é o numerador, isso aqui é o denominador. Então, o denominador vira uma multiplicação. Porém, se inverte aqui embaixo agora o numerador pelo denominador. Vamos ver como é que fica isso aqui agora então. Ó, a tensão eu mantive. Só que em vez de eu fazer uma divisão, agora virou uma multiplicação. E eu inverti o numerador, que era o P, pelo denominador, que era o V. Ó. Em vez de P dividido por V, ficou V dividido por P. Vocês observem que inverteu aqui. Isso é uma propriedade matemática. Então, V vezes V, eu vou ter o quê? V ao quadrado dividido por P. Pronto. Está aqui a nossa segunda forma para calcular a resistência, onde eu tenho aqui a tensão ao quadrado dividido por P, que é a potência. Então, R é igual a V ao quadrado dividido por P. E a terceira fórmula, da mesma forma que a gente fez anteriormente, só que em vez de substituir o I, agora eu vou substituir o V. Então, eu venho aqui pego a lei de Ohm, venho na forma de potência e vou isolar o V. Se eu isolar o V, ó, como é que fica? Fica potência dividido por corrente. Ó. Eu tenho o I do lado de cá, joga para o outro lado dividindo. Por isso que ficou P dividido por I. E lá na lei de Ohm, aonde tem V, eu vou colocar P dividido por I. Então aqui, em vez de V, ficou o quê? P dividido por I. Então observe que novamente, ó, eu tenho duas divisões aqui, né? Então, P dividido por I é a tensão, foi o que a gente acabou de ver. O que eu faço agora que eu tenho duas divisões? A mesma regra matemática que a gente fez anteriormente. Eu mantive o numerador, que é P dividido por I, e inverti agora aqui, ó, o denominador. Em vez de I, ficou o quê? 1 dividido por I, porque aqui era o quê? I dividido por 1, né? Um número dividido por 1 continua sendo ele mesmo. Por isso que aqui é I dividido por 1, e invertendo fica 1 dividido por I. Nesse caso, então, em cima aqui no numerador, P vezes 1 continua sendo P. I vezes I ficou I ao quadrado. Então, a fórmula resultante, né, é o que? Resistência igual a potência dividido por I ao quadrado. Então, está aqui a nossa terceira fórmula para calcular a resistência. Para calcular a corrente, vamos lá. Pegamos a lei de Ohm, que diz que corrente é igual a tensão dividido por resistência. Ó. Eu tenho o R, joga para o outro lado dividindo, ficou tensão dividido por resistência. Tá aqui a nossa primeira forma para calcular a corrente. Na forma da potência, ó, a mesma coisa, vou isolar o I. Então eu pego esse V que está multiplicando, jogo para o outro lado dividindo. Corrente ficou potência dividido por tensão. E a nossa terceira fórmula, voltamos aqui. Então eu tenho o quê? Corrente é igual a potência dividido por tensão. Mas o que é tensão? Vamos isolar. Você sabe, lá na lei de Ohm, tensão é resistência vezes corrente. Então, no lugar aqui da tensão, eu vou colocar R vezes I. Então, ó, em vez de tensão, na lei de Ohm, tensão é resistência vezes corrente. Sobrou o quê? Potência dividido por resistência vezes corrente. Vamos reescrever isso. Olha só, eu tenho isso aqui dividindo R vezes I. Vou passar para o lado de cá agora multiplicando, porque se ele está dividindo, passa para o lado de cá multiplicando. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que a corrente vezes
R vezes I. Ó. Esse conjunto aqui que era tensão, passei para cá multiplicando. Então ficou I vezes R vezes I e manteve o P. Vamos ver aqui, ó. I vezes I vai ficar I ao quadrado. E esse R aqui eu vou passar para o outro lado. Se aqui está multiplicando, passa para o outro lado, ó, dividindo. Reescrevemos a nossa equação. Como anteriormente, como é que eu fiz para tirar o quadrado aqui? Eu tiro a raiz quadrada, né? Então, vai ficar o quê? Vai me resultar na raiz quadrada, ó. Corrente é igual a raiz quadrada de P dividido por R. Está aqui a nossa terceira fórmula para calcular a corrente. Tá? Então, aqui a gente fez uma síntese de todas as fórmulas, das uniões, das combinações da fórmula da lei de Ohm com a fórmula de potência, de onde é que saiu cada uma dessas fórmulas.